De bem com você, começando por aqui. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Hoje nossa conversa, gente, é sobre acessibilidade e inclusão para pessoas surdas. E quem já está aqui para esclarecer tudo para a gente é a Rafaela Rezende, que é especialista em Libras. O assunto é importante e eu te convido para ficar com a gente. Vem para cá, o De Bem com você está começando agora. Seguinte, hein? Na semana passada falamos sobre perda auditiva. Inclusive, esse programa já está disponível no YouTube, lá no canal TVH. Então essa é a dica. Se você não assistiu, confere lá assim que terminar esse aqui, que vai valer a pena. Agora você deve ter notado que hoje a gente está diferente aqui, né? O nosso programa conta com uma janela de Libras, legal demais, né? Agradeço a Doralice Medina, que é intérprete de Libras do Senac e está aqui com a gente hoje. E dito isso, vamos ao tema, né? Acessibilidade. Um assunto que tem sido recorrente, mas poucas pessoas realmente entendem o que de fato significa, Rafaela. Então, já vamos começar por aí. Esse é o nosso ponto de partida, né? O que é acessibilidade? Como que a gente pode definir essa palavra, né? Seja muito bem-vinda aqui no Obrigada, prazer te conhecer. Eu acho que a gente pode falar sobre acessibilidade, falar sobre autonomia, né? Autonomia de mobilidade, autonomia de comunicação de uma forma plena e equitativa. Eu acho que a deficiência ela não está na pessoa, a deficiência está nos lugares que não estão adaptados para receber aquela pessoa com autonomia, de uma forma plena. Ela tendo essa acessibilidade, ela consegue fazer as coisas da vida plena, com equidade e com autonomia. Então eu acho que é isso. Eu acho que às vezes a gente cita acessibilidade, a gente pensa sempre no espaço físico, né, gente? Ali espaço físico, espaço digital, pensa em rampa, mas não é só isso, né? Vai muito além. Muito além, adaptações, tecnologias assistivas, né? A pessoa intérprete de Libras mesmo. Se a pessoa, às vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas às vezes faz um evento, a pessoa surda não vai. Tem acessibilidade lá? Tem uma pessoa intérprete de Libras? Né? Pode reparar que agora nos shows está tendo intérpretes de Libras. Eu tenho contato com a comunidade surda, todas as pessoas, muitas pessoas vão. Então, que às vezes não tem oportunidade de estar naquele lugar porque não tem acessibilidade mesmo. Talvez essa seja a reflexão, né? Por que essas pessoas não estão nesses lugares? Né? A partir daí, Rafaela, vamos entender um pouquinho, qual você destaca assim, os principais desafios da pessoa surda assim, hoje? Eu sei que são muitos, mas se a gente destacar aqui os principais. Olha, eu acho que primeiro o preconceito, né? O preconceito de saber o que é uma pessoa surda, o que é a comunidade surda e a comunicação. Né? As pessoas entenderem que a língua de sinais é uma língua, né? Da mesma forma que nós falamos o português, a pessoa surda se comunica com a língua de sinais. Então, é respeitar que é uma língua dela. A interação dela, a visão dela no mundo é diferente porque a língua dela é outra. Sim. Então, eu acho que o maior desafio é a comunicação mesmo. E aí vai afetar diversas áreas, né, Rafaela? Sim, todas as áreas. Se eu for pensar lazer, educação, exatamente. A saúde, inclusive, aqui o De Bem com Você é um programa sobre saúde. A gente sempre traz temas aqui voltados para saúde, bem-estar. E esse foi o ponto que me pegou, assim, sabe? Que eu comecei a ler um pouquinho e até queria que você falasse um pouco, né? Como que está na saúde? A acessibilidade para as pessoas surdas na saúde hoje. Eu vou te falar bem a verdade, que essa semana aconteceu até uma coisa muito engraçada comigo, que eu falei assim, tudo se encaixou. É uma colaboradora lá do Senac, eu estava no Uber, ela me ligou desesperada. Falou, eu estou no médico aqui e a intérprete não apareceu, que tinha combinado, e aí faz essa interpretação. Então, eu acho assim, que em todas as áreas da saúde, né, as pessoas que são formadas, esses profissionais, eles não têm essa expertise, né, as universidades, as faculdades não ensinam para ele essa acessibilidade, essa comunicação. Isso prejudica muito as pessoas surdas. Hoje em dia, aqui, as pessoas surdas, elas podem fazer a denúncia no Ministério da Saúde, né? Tem a FENES também, que é a Federação de Pessoas Surdas, aqui de BH, na verdade ela é nacional. E aí você pode ligar lá e pedir uma pessoa intérprete também, só que é de forma remota, não é de forma presencial. Não sei como funciona, se às vezes pode conversar, pode presencial, mas tem de forma remota também. E assim, mas é uma pessoa que você não conhece, para ela ir no médico com você.
igual aconteceu, a pessoa a intérprete não apareceu. Então, assim, é muito complicado. E às vezes você tem que levar uma pessoa da sua família, né? E às vezes você não quer falar o que você está sentindo. Sim. Então, não é uma forma, não tem autonomia de ir ao médico sozinho. Você tem que expor ali a sua particularidade, né? E às vezes, igual eu te falei, o preconceito também da pessoa ali médica que está atendendo. Né? Ela vai chegar, ela não vai falar, se for uma pessoa intérprete junto, igual já aconteceu comigo, o médico não olha, ou a médica não olha para a pessoa surda, ela olha para o intérprete. Quem que é a paciente dela ali na hora? Né? Sim. É a pessoa surda. Então, ter esse olhar que é uma pessoa que está na sua frente, né? Não é um intérprete de Libras. Então, olhar e perguntar o que você tem, o que você está sentindo, que eu acho que quando a gente já fica doente, a gente fica tão fragilizado, né? É isso que eu ia falar, que a gente traz muitos assuntos aqui, né, gente? A gente vê que muitos são difíceis de entender mesmo, né? Muitos difíceis de lidar também. Então, a partir do momento que essa comunicação está mais difícil ainda, né? Sim. Nesse ponto, eu acho que é até interessante, porque a gente recebeu um depoimento do Ademar. Ele compartilhou um pouquinho da experiência dele como paciente da área da saúde aqui em Belo Horizonte. E aí o Ademar mandou para a gente em Libras esse depoimento, por isso agora a Doralice vai fazer a oralização do depoimento do Ademar. Olá, eu sou uma pessoa surda, meu nome é Ademar. Eu sou uma pessoa surda, né, mas sou fluente em língua de sinais. E qual a minha experiência, né, na área da saúde aqui na região de BH? Bom, primeiro no SUS, né, no sistema gratuito, também no particular, em vários locais. Não tem a acessibilidade. Não tem língua de sinais, então falta essa acessibilidade. Então é preciso que às vezes eu chame uma pessoa voluntária, um amigo, ou uma irmã, né, minha irmã para estar junto comigo, me acompanhando. Porque falta esse profissional, o intérprete de Libras, né, nos hospitais, né, na área da saúde. E os médicos, né, a maioria, não sabe língua de sinais. Então, o que eles fazem? Eles digitam, né, escrevem para mim e a gente ali vai se comunicando. Tá, em alguns momentos dá certo, mas assim, quando o surdo, né, a língua de sinais dele, a primeira língua dele é a língua de sinais e o português, a segunda língua, é difícil. Então, há um esforço muito grande. Então, falta acessibilidade. Então, nós precisamos, né, de nos esforçar muito para que haja compreensão. Então, assim, a BH está muito difícil de atingir 100%, né, de acessibilidade para as pessoas surdas. Tchau, tchau. É isso, né? Agradeço a Ademar por ter mandado, né, compartilhado com a gente essa experiência dele, que é muito importante, enriquece muito aqui a nossa conversa, né, Rafaela? E ele trouxe ali pontos interessantíssimos para a gente tocar, inclusive a Libras, né? Eu queria, a partir daí, né? Como que a gente pode definir Libras? O que é Libras? A gente viu recentemente nas Olimpíadas, gente, a Daiane dos Santos, ela até cometeu uma gafe que ela falou que Libras era universal. Sim. E a partir disso, as pessoas começaram a falar sobre isso e, querendo ou não, foi importante, né, para trazer esse assunto. Então, vamos por aí. Por que Libras não é universal? Libras é uma língua, né? Tem a língua brasileira de sinais aqui no Brasil, tem a SL, que é a língua americana. As pessoas confundem idioma com língua. Não, é língua de sinais. É uma língua, assim como o português tem a sua gramática, as suas regras, a língua de sinais também tem. É a língua das pessoas surdas. E a diferença é que a nossa língua portuguesa, ela é oral auditiva e a língua de sinais é espaço visual, né? Então, é muito diferente. Nós vemos o mundo de uma forma diferente através da nossa língua, né? Nossa língua é toda oral. Tudo é por fonema, né? Por exemplo, uma pessoa eu sei o que está rolando, mais ou menos assim, porque eu estou escutando. A pessoa surda que usa a língua de sinais, ela é totalmente visual. Então, a língua é totalmente visual. Então, é muito diferente. Sim. Tem regionalismo também, né? Por exemplo, igual fala mandioca e macaxeira. Na língua de sinais também tem. Né? Lá no Senac, eu faço as entrevistas das pessoas surdas e pessoas intérpretes. E, às vezes, eu falo assim, meu Deus, que sinal que é esse? Porque, em Minas mesmo, muda muito os sinais, porque é uma língua, ela está em constante mudança.
né? A língua é viva e ela está em constante mudança, assim como a língua de sinais. Sim. Outro exemplo também é de idades, né? Adolescente não tem uma linguagem diferente, na língua de sinais é a mesma coisa. Eu mesmo tenho dificuldade de entender pessoas surdas mais velhas. Eu acho mais difícil a língua de sinais delas. Por quê? Porque é outra forma de se comunicar. É a língua de sinais ainda, mas é a mesma coisa a gente conversar com uma pessoa mais velha não é diferente da gente conversar com uma pessoa jovem. Sim. Na língua de sinais é a mesma coisa. Então não é universal, né? Porque é uma língua. Em cada país tem a sua própria língua. Legal. Então, assim, aprender Libras é aprender um novo idioma, assim como você faz uma língua, faz um curso de inglês, Sim. você vai aprender um novo idioma. E uma questão que ficou assim um pouco em dúvida, toda pessoa surda obrigatoriamente sabe Libras ou não? Não. Isso vai muito da identidade, eu acho que da cultura familiar, né? Da onde como a família lidou com a deficiência e a escolha da pessoa mesmo. Tem pessoas surdas que que aí se identificam como DA, pessoa com deficiência auditiva. Ela se identifica como DA, que ela usa a oralização, a cultura dela é da cultura ouvinte. Ela não tem contato, pode ter contato, mas não é usuária da Libras, da língua de sinais. A cultura dela é a cultura ouvinte. Ela é mais adaptada no português, né, com a comunidade ouvinte, com as pessoas ouvintes. Já a pessoa surda, a identidade dela é de uma pessoa surda, né? Ela é usuária da língua de sinais, igual eu falei. Ela é visual, ela participa da comunidade surda. Então, ela se identifica como uma pessoa surda. Sim. E aí são essas diferenças de identidade mesmo. E pensando até nesses recursos, né, de acessibilidade no audiovisual, né, que é onde a gente está hoje, além da janela de Libras, a legenda também pode ajudar bastante. Sim, né? pode ajudar muito. Por exemplo, tem pessoas que são oralizadas, né, elas têm muito conhecimento do português, mas que quando junta a língua de sinais, e aí ela entende claramente. E ao contrário também, uma pessoa que tem, né, a fluência em Libras, quando junta com o português, é mais claro o que é a mensagem que você quer transmitir. Sim, temos muito que aprender nesse programa aqui, viu, Rafaela? Vamos fazer uma pausa na conversa, é bem rapidinho. E você que está aí de casa acompanhando, não sai daí, porque na volta a Rafaela vai compartilhar dicas de como podemos promover mais inclusão e acessibilidade. Fica aí que o De Bem com Você volta já. Já estamos de volta hoje falando sobre acessibilidade e inclusão para pessoas surdas com a Rafaela Rezende, que é especialista em Libras. Rafaela, vamos dar continuidade aqui à nossa conversa, que eu quero entender, eu quero saber como que a pessoa que está ali de casa assistindo o nosso programa, como que o pessoal aqui do estúdio, todo mundo, a sociedade como um todo, pode ajudar assim nessa causa, né? O que a gente pode fazer para conseguir promover a acessibilidade e inclusão? Conta pra gente. Eu acho que no começo do nosso papo eu falei muito sobre o pré-conceito, né? Eu acho que o primeiro de tudo é você realmente conhecer uma pessoa surda, né? Às vezes a pessoa... Eu chego, estou com uma pessoa surda, todo mundo fica meio assim, pergunta para mim, não pergunta para a pessoa surda. Então, conheça ela, né? Você não precisa ser fluente em Libras para se comunicar com uma pessoa surda, né? Tem várias adaptações, só você ficar de frente para ela, você falar devagar, né? Você fazer gestos também. Como eu tinha falado, é uma língua visual. Então, procure, gente, o celular está ali, procure no Google, uma imagem, mostre para ela. Né? Escreva, mostre para ela. Cada pessoa tem uma maior facilidade de se comunicar, mas tente se comunicar com ela. Não precisa gritar, né? Que a pessoa é surda, você pode gritar, ela não vai te escutar, né? Ou também tem pessoas que quando eu falo assim, não, fale perto dela, pausadamente, mas eu falava de uma forma natural. Não falar rápido, mas também não falar assim, oi, tudo. Não falar assim, né? Você conversar com ela de uma maneira normal, igual você está conversando. Ficar de frente para ela. Não virar de costas também, né? Não estiver comendo nada, mastigando enquanto fala com ela, né? Porque ela vai fazer a leitura labial, né? Junto com as imagens. Então, não precisa ser fluente em Libras para você se comunicar com a pessoa surda. Primeiro de tudo, tenha contato com ela, conheça uma pessoa surda. Sim. Né? Nada sobre nós sem nós. Então, é esse preconceito que eu acho que tem que acabar.
É uma barreira que Você- precisa ser quebrada ali, né? Exatamente. Sim. Você falou, quando a gente estava falando da saúde, né? Você falou sobre a questão do médico, ele olhar para a intérprete e não para essa pessoa. Então você diz nesse sentido, né? Eu quero me referir a essa pessoa, eu vou nela. Exatamente, eu vou Agir com nela. naturalidade mesmo, não tem que Sim. forçar nada. Aham. Nesse sentido. Isso acontece assim, sempre. Domingo mesmo aconteceu. Os amigos meus do interior vieram e aí começou a perguntar as coisas. Aí eu falei para as pessoas, gente, responde e tal. E aí eles falaram assim para mim, não está perguntando para mim, está perguntando para você. Sim. Né? E aí realmente eu falei, gente, pergunte para a pessoa, não para mim. E aí muda o cenário. E aí, Rafaela, eu estou pensando uma coisa, porque felizmente, existem várias iniciativas, né, que são voltadas para esses temas. Acho que a gente tem que trabalhar muito nisso, como eu disse, a acessibilidade, a gente tem escutado falar um pouco mais, mas eu imagino que é uma luta gigantesca ainda, né? Como Sim. que é no Senac, a atuação do Senac? Tem ações voltadas para a questão da acessibilidade, inclusão? Sim, nós temos lá uma coordenação que chama DEI, que é Diversidade, Equidade e Inclusão, que é voltada toda para essa diversidade, a equidade e a inclusão. Né? Nós temos profissionais, eu atuando como intérprete de Libras, temos psicólogos do trabalho, analistas educacionais, assistentes sociais, analistas de equidade, diversidade e inclusão institucionais, assistente administrativo. Então, a gente cuida dessa parte do Senac Minas todo. Sim. Não só das pessoas com deficiência. Né? Nós temos outras pessoas intérpretes de Libras. Eu, como intérprete de Libras institucional, a gente tem o Momento Libras, né? A gente fala sobre vários temas também para conscientização das pessoas, né? Que às vezes é falta de informação. Então, o Senac ele tem um trabalho muito legal nessa área. E esse Momento de Libras adaptação, entre de auxiliar os funcionários? educacional. Entre as pessoas funcionárias que querem entendi. participar. Legal. E nas unidades tem intérpretes de Libras, nós temos muitas pessoas surdas no Senac. E está entrando muitas pessoas surdas, né? Como a comunidade surda, um vai falando para o outro, e aí as pessoas surdas, é o que eu falei dos espaços. Nossa, lá tem acessibilidade, lá tem intérprete de Libras, então eu vou para esse lugar. Sim. E É aí isso, né? Eu acho que a isso. gente falar sobre esses temas, abrir espaço para falar sobre eles. A gente vê que setembro mesmo, todo ano, setembro é um mês que muito se fala sobre isso. Tem muitas datas em setembro Sim. importantes também. Tem o Setembro Azul. Vamos falar rapidinho sobre Vamos. isso? Setembro Azul, assim, é um mês de visibilidade, né? De luta pela educação das pessoas surdas, a escola bilíngue. E um marco histórico, assim, em setembro aconteceu várias coisas na comunidade surda, né? Primeiro, falar um pouco do Congresso de Milão, que foi em 1880, que proibiu a língua de sinais. E tinha apenas uma pessoa surda participando, e no ato da proibição, tiraram a pessoa surda. Então, assim, pessoas ouvintes que fizeram isso, proibiu a língua das pessoas surdas. E aí, depois, ocorreu também em setembro de ser a primeira escola de pessoas surdas no Rio de Janeiro, que é o Instituto Inês, que até hoje existe. Dia da Pessoa Surda, Dia da Pessoa Intérprete de Libras, tem o Dia da Pessoa Surda Nacional, Internacional. Então, um dia de várias datas, né? E a Azul, muitas pessoas perguntam por que a Azul? Né? A Azul, assim, é devido à Segunda Guerra Mundial, que colocava uma fitinha nas pessoas, uma fitinha azul nas pessoas com deficiência. A gente teve 275 aproximadamente mortes, né? E aí foi um marco histórico também, mas aí essa parte triste depois virou uma parte assim de luta mesmo da comunidade surda, que eles têm as lutas, né, a visibilidade mesmo, em setembro é comemorado. No sentido de ressignificar. Ressignificar, talvez, né? sim. Esse azul. Esse Legal. azul, de ressignificar. Muito legal. São muitas datas, né? Felizmente, esses momentos abrem espaço para a gente poder falar mais sobre isso. Acho que as pessoas precisam se conscientizar, procurar saber, procurar entender o que eu posso fazer, né, nesse sentido. Você falou, Rafaela, que no Senac tem esse Momento Libras ali entre os funcionários, né? Mas se eu, Niquele, quiser aprender Libras, o que eu posso fazer? Qual que é o passo que eu tenho que dar? Olha, Riquele, aqui nós temos associações, né? A gente tem vários locais que tem Libras. No Senac também tem Libras de forma gratuita. Mas eu acho que o primeiro de tudo é o contato com a pessoa surda.
né? Tem esses cursos também, tem o Letras Libras, que é do FMG, mas eu acho que o primeiro é o contato com a pessoa surda. A gente aprende mais no contato com a pessoa surda. Como é uma língua, a gente vai tendo, né, tendo aquelas trocas, mas a gente tem vários lugares que tem cursos de Libras que pessoas surdas, que são pessoas docentes. Sim. Então, tem vários lugares. Se você quiser, eu posso te dar alguns exemplos de lugares também. Sim. Não, vou pegar essa listinha com você. Quem sabe a gente não solta isso lá no Instagram depois. Vamos conversar. Vamos conversar. Rafaela, essa conversa foi ótima. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, né? E aí, para fechar aqui, queria que você deixasse uma mensagem geral para as pessoas, né? Sobre esse tema de acessibilidade, inclusão. O que se diz? Sim. Eu acho que primeiro é a gente respeitar, né, as pessoas surdas, a comunidade surda, a língua de sinais, e a gente ter contato com essas pessoas, a gente ter empatia, né? Eu brinco sempre, né? Imagina se todo mundo aqui estivesse fazendo língua de sinais e você não entendesse, fosse a única pessoa ouvinte. Como que seria? Né? Você querer no hospital e não ter acessibilidade lá para você. Então, aprenda a língua de sinais, aprenda sobre a comunidade surda, sobre as pessoas surdas, tenha o contato, chame ela para os espaços, né? Eu acho que não só chamar para a festa, chamar para dançar, né? Eu acho que inclusão é isso. Então, perfeito. Muito obrigada por vir aqui hoje. Agradeço a Doralice também por estar aqui com a gente. E é isso, muito obrigada. Então, muito obrigada a você. É isso, gente. Acessibilidade não é só fazer adaptações físicas ou digitais, vai muito além. É sobre garantir que todas as pessoas, independente das limitações, tenham o direito de viver com dignidade e participar da sociedade, né? Aproveitar da mesma forma todas as oportunidades. E quando pensamos aqui nos desafios que essa comunidade surda, que a comunidade surda enfrenta, dá para ver o quanto ainda precisamos evoluir. Então vamos ficar com essa reflexão, né? Vamos fazer a nossa parte. É isso, De Bem Com Você está chegando ao fim. Você pode rever o nosso programa no YouTube. Basta procurar pelo @canaltvh e o Instagram da TV Horizonte também está cheio de conteúdo exclusivo. Então segue nosso perfil no @canaltvh. Muito obrigada pela sua companhia. Te vejo no próximo programa. Tchau!